Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PodPrefs BV, o seu canal de comunicação direta com a Prefeitura de Boa Vista. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os canais de comunicação e transparência do município para atender a você, cidadão aí do outro lado. Um deles é um velho conhecido seu, o canal 156, também da ossada da ouvidoria do município. E também, para garantir os direitos do consumidor, a gente recebe aqui a secretária executiva do Procon Boa Vista, Sabrina Tricô, e o Cauã Piroli, correto, Cauã? Pirola, que é o ouvidor-geral do município. Sejam bem-vindos ao PodPrefs. Vamos começar falando então da ideia desses canais de comunicação e de transparência para que o cidadão tenha acesso aos serviços públicos, tenha acesso principalmente às informações daquilo que é feito, daquilo que é proposto pela Prefeitura do município. Começando com você, Cauã. Para que serve a ouvidoria? Como é que ela foi pensada? Qual é a função principal da ouvidoria do município? Eu costumo falar que a ouvidoria é o canal de facilitação de conversa entre o munícipe e a gestão. Quando o munícipe não consegue alcançar o que procura junto à gestão, a ouvidoria é a forma mais fácil dele alcançar, ou tentar pelo menos. A gente auxilia, dentro de todas as prestações da prefeitura, a gente auxilia o munícipe a chegar ao objetivo dele, né? A prestação correta do serviço na maioria dos casos. Então, na prática, funcionaria assim. O cidadão vai atrás de um serviço do município, não consegue naquele primeiro momento. O caminho é buscar a ouvidoria, então? Isso. Aí a gente tenta entender melhor o caso. O que está acontecendo, se o cidadão realmente tem esse direito que ele alega, ou não. Comunicar com a secretaria, ver o que está acontecendo, se tem algum ruído de informação e auxiliar sempre o munícipe, né? Dar uma resposta para ele. Nosso intuito sempre é ter uma resposta para o munícipe, mesmo que positiva ou negativa. Algumas vezes é negativa, às vezes não cabe aquilo que ele está pedindo, mas a gente tem que informar o motivo da negativa e explicar certinho, né? E aí o coração desse negócio é a Central 156. Eu acho que é o Isso. primeiro contato que o cidadão boavistense vai lembrar da prefeitura, de tentar falar com alguém da prefeitura, é pelo canal 156, pelo Sim. telefone. Que é de responsabilidade da ouvidoria também? Isso. A gente tem o canal 156, né, que é o maior canal de recebimento de denúncias, reclamações, sugestões, informações, né? E esse canal 156 é o responsável por receber essas demandas, né, e fazer a primeira triagem e encaminhar para as secretarias. Hoje, se a gente pudesse elencar essas demandas, quais são as que encabeçam a lista dos mais pedidos pelo cidadão? Hoje a Secretaria de Serviços Públicos é a mais demandada, né? Porque, como o próprio nome diz, serviços públicos. Grande parte dos serviços que o munícipe tem, que percebe a execução, tapa-buraco, Iluminação, iluminação lixo. pública, galhadas e tudo, ele tem serviços públicos que executa. Então acaba sendo a mais demandada, né? Que estrutura é essa? É um call center É um para call atender center. o 156? Então é muita Isso. gente atendendo telefone, é Isso, muita gente coordenando, são vários dividindo os telefonistas, trabalhos. 24 horas por dia. Qualquer momento do dia que você ligar para um 56 vai ter um atendente no call center para receber sua demanda e encaminhar, fazer essa triagem e automaticamente vai encaminhar para a secretaria responsável dentro do sistema. Dá pra gente chutar aí, Cauã, uma taxa de sucesso de resolução desses casos? Conseguimos 80%, 70%. 2022, o relatório geral fechou em 85% de conclusão nas demandas. Então é um resultado bastante satisfatório. É bem interessante se a gente pegar as ouvidorias municipais do Brasil, a gente está Acima. bem acima da média. Qual é a sacada para fazer tudo funcionar tão bem? Essa triagem é bem interessante e a disposição das secretarias, né? Que a gestão atual, a ordem é resolver. Então, quando chega um problema, a gente se esforça ao máximo para resolver essas demandas. Se o assunto é problema, né, Sabrina? Eu acho que o Procon entende bastante de problema. É o órgão que luta com os problemas relacionados ao direito do consumidor. Como é que está a tua demanda de Procon Boa Vista? É verdade, Rubens. Então, a gente tem uma demanda bastante elevada, né, relacionada às reclamações voltadas aos casos de direitos dos consumidores. Mas o que a gente sempre fala, assim, eu, por exemplo, como gestora há muito tempo, né, do Procon, eu quero que não chegue até a gente.
Então, eu quero que o fornecedor ele resolva antes, tenha aquela prevenção. Com o cliente. Com o cliente. Então, o que a gente trabalha no Procon? A gente não trabalha só a resolução das demandas dos consumidores. A gente trabalha a educação para o consumo, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. A gente tem uns projetos dentro do Procon que são voltados para isso, né? Nós temos o projeto Procon Educa, que trata da educação para o consumo, tanto para os jovens quanto para os adultos, para os idosos e também para os fornecedores. Então, a gente leva essas informações para esses grupos, né? A depender da idade do que a gente vai conversar, vai tratar, a gente leva um assunto específico voltado para aquela faixa etária. Então, é um programa muito bacana e que ajuda muito nessa parte da prevenção, né? Da gente prevenir que o problema chegue até o Procon. Então, não é só uma questão de suporte técnico, de colocar advogados para resolverem, não. fazer a lei, os direitos do Não. consumidor serem exercidos ali. Tem um trabalho educativo, Sim, prévio. tem o trabalho educativo. E a gente trabalha desde os pequenininhos até os grandes. A gente tem o projeto Proconzinho também, que a gente leva educação para o consumo e educação de consumo consciente e sustentável para as crianças de 4ª, 5ª série da rede municipal de ensino. Então, a gente leva essas informações para eles replicarem dentro de casa, replicarem no meio social deles. E é muito bacana essa interação com as crianças, né? Porque criança parece que absorve tanto aquilo e depois consegue repassar para os familiares. Então, a gente tem todo esse trabalho aí de educação para o consumo. Mas caso o consumidor realmente precise da interação do Procon para resolver um problema, a gente atua desde o iniciozinho ali, de uma simples consulta até a entrada do processo na justiça. Então, é todo um caminho a ser percorrido dentro do órgão, a depender do problema do consumidor, a gente consegue resolver com telefonema. Outros casos, a gente precisa mandar uma carta para essa empresa para que ele responda para a gente com algumas informações relacionadas ao caso do consumidor, e aí a gente vai tratar ali, vai verificar qual a proposta da empresa, se aquele consumidor tem direito ou não do que ele está reclamando. Dependendo do que vier de resposta, a gente encaminha para uma audiência. Nessa audiência, a gente consegue fazer os acordos e esses acordos a gente homologa pela Justiça, porque nós temos um convênio também com o Tribunal de Justiça. Então, tudo que é decidido ali de acordo nas audiências já é homologado, vira um título executivo. Então, se uma das partes descumprir, já pode ir direto na Justiça, entrar com a execução, não precisa fazer todo aquele processo desde o início na justiça de novo. E também, caso não se resolva ali na audiência, aí a gente caminha esse consumidor para o judiciário, o nosso setor jurídico também já faz a petição para esse consumidor para dar a entrada. Então, são várias fases que nós temos de reclamações, de atender uma reclamação dentro do órgão. Eu vejo aí que tem um poder conciliador, acima de tudo, o órgão, fiscalizador, punitivo. Faz parte do Procon. O Procon notifica quem descumpre a lei do consumidor. Pode ser notificado pelo Procon? Sim, o que pode acontecer? Nós temos, inclusive, poder de polícia para isso. Então, a gente tem o setor de fiscalização. Então, as denúncias que chegam até o Procon relacionadas, por exemplo, a um produto vencido, a um produto que esteja com uma qualidade deteriorada, um serviço que não está sendo prestado da forma como ele foi colocado à disposição daquele consumidor, uma oferta, uma publicidade enganosa ou que não esteja a contento, né, do que eles estão oferecendo para o consumidor. Então, tudo isso, o setor de fiscalização, ele atua. Então, ele notifica, ele vai até o local, faz uma atuação preliminar, verifica o que aconteceu ali naquele local. Ele pode fazer tanto o auto de constatação, que ele está constatando que aconteceu uma irregularidade, e dá um prazo para aquele fornecedor se regularizar. Às vezes é uma coisa pequena, então ele consegue se regularizar em 48 horas. Então a gente faz um auto de constatação, daqui a 48 horas a gente volta, resolveu, beleza, acabou por ali. Ou então faz um auto também de notificação, que ele notifica essa empresa para que ela tome algumas providências maiores. No caso, recomenda, né, faz algumas recomendações na notificação. Olha, a gente está notificando você e recomenda que você faça isso, isso, isso e isso em tanto tempo. Depois o Procon volta aqui para verificar se foi resolvido. E também a abertura dos processos administrativos, que aí quando a gente tem o auto de infração, que a gente vê realmente que houve uma situação muito séria,
né, voltada na defesa do consumidor. Então, aí, infringir os artigos do código, tudo, a gente faz o auto de infração e aí abre o processo administrativo. E dentro desse processo administrativo tem todo a regulamentação, tem o contraditório, vai ter o prazo para aquela empresa se defender, né? Tudo bonitinho, a gente faz todo esse processo e, a depender do que acontecer, a gente multa ou não essa empresa no final. O PROCON, ele pode, desde fazer um alerta, né, uma notificação para a empresa, isso, ou até fechar a empresa. Então, são várias fases, dependendo da gravidade do problema, né? Então, a gente pode multar, a gente pode fechar, a gente pode suspender uma atividade, né? E fazer com que aquela empresa tire uma propaganda que está sendo enganosa para o consumidor de circulação. Então, são várias fases que a gente pode atuar também no setor de fiscalização. Então, a ouvidoria tem um pouco disso, lógico que não é para o direito do consumidor, mas esse poder de resolver o problema, de encontrar o problema, de abrir um processo administrativo se a coisa não estiver funcionando da forma correta, existe também lá. Sim, o que a gente faz, na verdade, é encaminhar para a fiscalização do município, dependendo do serviço, né? Um exemplo, se for alguma coisa sanitária, a gente encaminha uma denúncia que chegar para a gente. A vigilância. A vigilância, a saúde, aí ela faz a triagem e vai para a vigilância. E a gente pode fazer de ofício também. Por exemplo, se a gente estiver fazendo alguma visita ou perceber alguma coisa nesse sentido que demanda uma fiscalização sanitária, a gente faz e encaminha para a saúde manda a fiscalização da vigilância sanitária e ir até o local, né? Você está lá desde o começo, né? A ouvidoria foi fundada em 2016, então você já viu muita coisa de lá para cá. Exatamente. Dá para destacar alguma coisa como sendo assim um avanço? Depois que a ouvidoria foi aberta, não funcionava dessa forma, e agora que temos a ouvidoria de 2016 para cá, mudou muito a vida do cidadão em tais aspectos? Especificamente, a maioria dos casos que chega, a gente tenta conciliar junto às secretarias, às vezes uma burocracia aumentada, a gente vê que dá para diminuir, a gente conversa com a secretaria, consegue facilitar para o munícipe. Então tem uma resposta bem satisfatória para o munícipe. O munícipe se sente ouvido, né? Isso que é bem importante para a gente. Ainda que não consiga resolver o caso do munícipe. Exatamente. Muito munícipe às vezes não tem a resposta, o sim, né, como resposta, mas fala, não, a gestão está me ouvindo, a gestão parou para me escutar, isso é importante, isso que é o que eu queria, né? Não é o que eu queria como resposta, mas eu fui ouvido. Me senti participando da gestão. E entendeu como é que funciona, pelo menos naquele caso dele, que talvez ele achasse que tivesse um direito, que não tinha, mas sendo esclarecido... A informação sempre é importante para ele, né? Eu acho que isso acontece muito no PROCON, né, Sabrina? Da pessoa achar que tem um direito, tô certo, vou no PROCON, e o PROCON orientar também, não é bem por aqui. Exatamente. A empresa está certa nesse aspecto, a empresa pode fazer isso, a empresa não é obrigada a fazer isso, o senhor está errado. Existe esse apaziguamento pro cliente também lá no PROCON? Com certeza, e até pegar o gancho do Cauã para falar sobre isso, né? Muitas vezes, por mais que o consumidor ele tenha um problema, às vezes só de você escutar aquele consumidor e tentar resolver de alguma forma, por mais que não se consiga resolver ou que no final não se traga o resultado que ele esperava, ou por ele não ter um direito, ou por ele ter dado causa àquela situação, só dele ter essa resposta, ele ser ouvido tanto pela ouvidoria quanto pelo PROCON e pelos canais das empresas, já demonstra um interesse e uma preocupação daquele fornecedor com o consumidor. E muitos saem dali até entendendo, eles, não, realmente eu vim aqui fazer a reclamação, mas eu não tinha direito, eu dei causa, mas pelo menos essa empresa me ouviu. Então acaba que ele se fideliza com aquela empresa, né? Continua sendo cliente da empresa, porque sabe que se acontecer qualquer coisa, ele vai poder contar com aquela empresa para pelo menos tentar resolver o problema dele. E as relações do PROCON com essas empresas, como é que elas são construídas? Bom, nós temos diversos canais diretos com fornecedores. Então, de uns anos para cá, eu estou no PROCON desde 2013. Então, de uns anos para cá, a gente nota essa mudança de comportamento nas empresas, nos fornecedores. Então, ou eles estão montando setores de relacionamento com clientes e relacionamento com os PROCONs, ou então eles já têm um canal direto
com o Procon. Então, muitas vezes a gente consegue, como eu te falei anteriormente, com um telefonema resolver a situação, porque a gente já tem o canal direto com aquele fornecedor, diferente do consumidor que vai buscar o fornecedor diretamente, e aí ele vai mandar para uma ouvidoria, vai mandar para um saque, vai mandar para vários canais dentro da empresa até conseguir resolver o problema do consumidor. Vamos exemplificar. Vamos supor que eu tenha comprado uma geladeira Brastemp lá nas lojas Perim. Veio com defeito, veio quebrada. O Procon, ele tem os canais tanto da Brastemp quanto da Perim para tentar negociar aí a solução desse problema? Sim, nós temos os dois canais. Inclusive, essas empresas, elas são solidárias. O que é isso? As duas respondem, né? Então, as duas têm que resolver o problema do consumidor. Se uma não resolve, a outra tem que resolver. Mas, nesses casos, como a gente já tem o canal direto, por exemplo, com a Brastemp, a gente já liga para o fabricante e fala, olha, a gente está com o caso do consumidor assim, 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 a gente encaminha para eles e muitas vezes nem se manda para assistência técnica, que seria um caso de assistência técnica, vamos supor. Não, a gente vai precisar consertar. A Brastemp fala, não, pode, realmente teve um problema, teve um vício nesse produto, a gente vai mandar um produto novo para o consumidor. Então, a gente já recebeu geladeiras, a gente já recebeu fogão, micro-ondas. Então, em muitos casos, o fabricante ele já resolve logo o problema do consumidor para fidelizar aquele cliente, mostrar essa preocupação que ele tem também com a marca dele, né? E mostrar que ele se preocupa com o consumidor que está ali adquirindo o produto da empresa dele. Você vê o que é o conhecimento do direito e o poder do diálogo, né? Porque com o certeza. Canal aberto entre a empresa e o Procon e o cliente, o consumidor, faz com que o resultado almejado seja alcançado. É verdade. A gente, inclusive, é bacana esses casos assim, quando a gente consegue resolver. Ontem mesmo estava conversando com o chefe do meu atendimento e ele estava comentando de um caso de um senhor que ele estava cozinhando e o fogão explodiu. A sorte que ele não teve nenhum ferimento, né? Mas ele entrou em contato com a loja que ele tinha comprado o fogão e a loja estava colocando dificuldade para trocar esse aparelho. E aí nós entramos em contato direto com o fabricante, ele mandou um fogão novo para esse consumidor e hoje o consumidor manda recado quase todo dia para o nosso chefe do atendimento. Bom dia, tá tudo bem aí com vocês? Como é que tá o trabalho hoje? Então cria também fogão novo. cria Feliz, esse vínculo, né, com o consumidor que consegue ser ajudado. A gente tem muitos consumidores que mandam mensagem para os nossos atendentes agradecendo, né, agradecendo o trabalho do Procon. Volta e meia a gente recebe um e-mail elogiando. Então é muito bacana também essa interação dos consumidores com a nossa equipe. E ver que um instrumento do direito tão potente, tão importante que é o Código de Defesa do Consumidor, está ali para ser usado e está sendo muito bem usado pela instituição. Sim, com certeza, com certeza. O Procon acho que já se tornou até pequeno, né, para a quantidade de problemas que a gente tem aqui com o direito do consumidor. Vocês estão mudando de sede? Como é que vai ser? A gente está mudando de endereço, então daqui a uns dias ele vai ter um lugarzinho novo, mais aconchegante para os consumidores, mais pertinho também, mais centralizado, para que os consumidores possam ser atendidos com as suas demandas, né? E a gente fala que a gente é um Procon pequenininho, mas a gente é grande, porque eu me lembro que desde que eu entrei no Procon, a gente sempre procurou com as gestões da prefeitura, né, que tem essa busca pela qualidade, a excelência dos serviços, né, tanto da antiga prefeita quanto do nosso prefeito Arthur, tem essa busca pela excelência. Então, a gente conseguiu colocar o nosso Procon a nível nacional em várias situações. Então, hoje, a gente é vice-presidente da Associação Brasileira de Procons, que congrega mais de 900 Procons. É um Procon aqui de Boa Vista, do cantinho lá de Roraima, né? E a gente consegue ter essa visibilidade para o nosso Procon. Então, a gente faz parte hoje dos conselhos de defesa dos consumidores de telefonia dentro da Anatel. A gente tem também participação em outros conselhos de telefonia, de operadoras. Então, a gente consegue trabalhar esses casos muito melhor estando dentro desses conselhos e levando as reclamações que nós temos dos nossos consumidores daqui de Roraima para conhecimento nacional. Porque, né, a gente está na pontinha ali. Então,
o que acaba sendo relevante Rio, São Paulo, Minas, e não se chega nos problemas aqui do Amazonas, aqui da nossa região, né, da região amazônica. E então a gente fica um pouco esquecido com os problemas aqui do norte. E a gente estando dentro desses órgãos, estando fazendo a participação, mostrando que a gente também pode estar ali, né? Tem essa competência de estar ali dentro pela nossa gestão, é importante a gente levar o nosso nome para fora também, mostrar que a gente é importante aqui, mesmo sendo pequenininho. Telefonia continua sendo a maior dor de cabeça do roraimense na hora de buscar ajuda do Procon? Segunda maior. Cartão de crédito ainda hoje é a primeira? Os serviços bancários são o número 1, né? O Aconcur. A gente tem muito problema, tanto dos golpes que acontecem, né? Que desde a pandemia aumentou muito essa questão dos golpes financeiros. Então, a gente ajuda muitos consumidores nesse sentido também e alerta, né? Porque muitas vezes a gente não consegue reverter quando o consumidor cai num golpe. É muito difícil, muito triste para a gente não conseguir ajudar o consumidor. Então, a gente, como eu te falei, a questão da educação, mostrar para esse consumidor como que ele não cai no golpe, informar, né, levar a informação, que o Cauã falou que é muito importante. É um direito básico do consumidor, é a informação. Então, você orientar esse consumidor para que ele não caia no golpe, já é uma grande coisa que a gente faz. Então, assim, os serviços bancários, cartão de crédito, crédito consignado, os empréstimos para os idosos, são golpes que... esse público ele cai muito, né? Então a gente ajuda muito nesse sentido da educação também. Então esses são as principais reclamações que nós temos no Procon. E o segundo é telefonia, né? Então não tem para onde correr, né? A gente aqui com tanto problema de fibra, de internet, acaba todo mundo correndo para pedir ajuda do Procon. E a Anatel, menina, como é que trata com vocês nesse quesito? Você já tem um passe livre para o diálogo com a Anatel? Sim, a gente inclusive está no conselho da Anatel, né, de defesa dos usuários de telecomunicação. Então, lá no conselho, a gente leva essas demandas, né, das regiões, e já existem alguns processos que estão em andamento dentro da Anatel para melhorar a qualidade dos serviços, melhorar a questão também de proporcionar mais linhas, mais cabos, né, toda essa trâmite a nível federal para que o sinal chegue com maior qualidade para os consumidores também. E a Anatel, ela também pune essas empresas, né? Então, tem todos os relatórios que são feitos durante o ano, pesquisas, tudo isso também está no site da Anatel, os consumidores podem consultar. Então, olhar ali, ver qual é a empresa que mais responde, a que mais consegue prestar um serviço de qualidade, um sinal de qualidade, a depender da região, porque muitas vezes você tem uma operadora aqui, que aqui ela é ótima, mas lá para baixo ela não funciona. Ou você está num bairro aqui que uma operadora é maravilhosa e no outro bairro você não consegue sinal daquela operadora. Então, tudo isso também é tratado e mostrado lá, olha, isso aqui tem que melhorar. Eles dão um puxão de orelha nessas empresas também para tentar melhorar esses serviços com o trabalho que a Anatel faz, né? Que ela é uma agência reguladora, ela tem que regular o mercado. Então, é o trabalho dela fazer isso também, puxar as orelhas das empresas para que eles levem um serviço de qualidade para os consumidores. Cauã, hoje, não só de hoje, mas muito se fala em ouvidoria, muitas vezes os próprios servidores já ficam assim, opa, ouvidoria, deixa eu andar na linha aqui que o cliente, o consumidor está atrás de me denunciar para a ouvidoria. Qual é o caminho que o cidadão que está se sentindo de alguma forma lesado deve fazer para ter acesso ao serviço da ouvidoria, sem jamais faltar com respeito com aquele colaborador da prefeitura, sem se exceder no trato com essas pessoas, porque aí, às vezes, esse cidadão está até certo, tem até direitos, mas perde a mão no trato com o servidor público e acaba se tornando um problema muito aquém do inicial. É importante falar, Rubens, que a ouvidoria acaba não sendo só denúncia e reclamação. A gente recebe sugestão, pedido de informação e até elogios quando o munícipe achar necessário, né? Hoje o nosso principal canal de atendimento é um 56, né? Você diz com um 56 do seu telefone e consegue falar com a central de atendimento e lá você vai explicar a sua demanda, fazer a sua denúncia, a sugestão e eles vão anotar dentro do sistema e o próprio sistema vai fazer a triagem para a secretaria. Caso contrário, você quiser conversar diretamente com a ouvidoria, a gente pode receber presencialmente, das 8 às 12, das 14 às 18. Rua Dom José Nepote, 736, São Francisco. A gente está lá, tem uma equipe especializada para esse atendimento, para receber o cidadão, fazer uma escuta
necessário para pegar todos os pontos da conversa, do que é relatado, para informar dentro dessa demanda. É aberto um protocolo e informado para o cidadão. Então, antes de chegar lá, antes de eu fazer a ligação para o 156 ou antes de eu chegar na sede da ouvidoria, o que é que você orienta para esse cidadão na hora do trato, na hora de tentar resolver presencialmente suas coisas com algum servidor público na prefeitura, sem perder a mão, sem que aquilo vire uma agressão, sem que aquilo Sim. vire uma violência, uma briga, uma confusão? É importante o município saber que a ouvidoria e os atendentes do 156 são parceiros. A gente está lá para auxiliar e fazer a gestão, escutar aquela suposta reclamação ou problema que o município tenha. Nas questões legais, por exemplo, servidores que porventura venham a responder a um processo administrativo, isso também é demanda da ouvidoria? Não, pode chegar uma denúncia que venha acarretar um PAD, mas aí a gente encaminha para a secretaria responsável, que é a administração. Para a administração. Isso. Então, a gente observa que assim, são canais de transparência, né, Sabrina? São canais que mostram que a prefeitura está trabalhando, tem interesse de resolver problemas corriqueiros da nossa sociedade e que precisam, antes de tudo, de compreensão por parte dos munícipes para que compreendam em quais terrenos estão pisando, compreendam primeiro os seus direitos para depois poder aumentar a voz e correr atrás deles. É muito bacana você ter tocado nesse assunto, porque muitas vezes a gente recebe o consumidor alterado dentro do Procon, porque ele já foi na empresa, não resolveu. O fabricante já Ele bateu a porta. já ligou para um saque e ficou 1 hora no telefone. Então ele já chega ali com os nervos à flor da pele, né? Tá com aquele problema. Às vezes é um produto essencial da casa dele que ele tá precisando daquilo ali. Então, ele o nosso atendente ter também esse trato, né, para entender essa situação do consumidor e tentar acalmar aquele consumidor, para conseguir mostrar para ele que ele está ali para ajudar, né? A gente tem que ter um joguinho de cintura muitas vezes dentro E a do empatia órgão, né? conta muito nesse momento, né? Tem que ter um atendimento qualificado, né? Exatamente, porque a gente sabe ali que chegam consumidores vulneráveis. Então, muitas vezes, assim, quando o consumidor às vezes está muito alterado, o pessoal vai lá comigo. Eu falei, doutora, o consumidor tá. Eu chamo ele aqui comigo. Aí eu chamo, dou um cafezinho, uma aguinha, a gente conversa, acalmo. E aí tento resolver ali e o consumidor sai dali feliz da vida, outro assim, olhar com sobre a outro olhar, situação. exatamente, né? Porque muitas vezes nós temos casos, assim, inclusive a nível nacional, nós tivemos casos de, inclusive, consumidores que atentaram contra a vida de fornecedores, né? Dentro do órgão. Então, a gente sabe que os consumidores estão vulneráveis. Então, é importante ter esse olhar diferenciado que os funcionários qualificados da prefeitura têm, né, para tratar com os consumidores. Então, é muito bacana também isso, né, ter essa empatia com o consumidor e o consumidor também entender um pouquinho que o atendente está ali para ajudar. Então, não é ele reclamando com o atendente que ele vai conseguir resolver o problema dele. A gente sabe que ele está frustrado com o fornecedor, descarrega ali, né, toda aquela raiva em cima, às vezes, do atendente, mas ele também tem que ter um pouquinho de paciência ali para que a gente consiga resolver o problema dele. Até porque são vocês que estão tentando resolver. Exatamente. Com relação já a visitas surpresas. O Procon tem dessas? Tem. Chegar numa loja e, oi, bom dia, vim olhar se tá tudo em ordem aqui. Se não tiver, só essa lamento. mais é a parte da fiscalização, né? Mas é uma coisa que eu sempre coloquei, desde que eu entrei no Procon, assim, eu não quero sair batendo, chutando a porta de fornecedor, pelo contrário, a gente quer essa conversa, quer esse relacionamento bacana, para conseguir resolver mesmo, ou evitar. Então, quando a fiscalização chega nesses locais, a gente sempre, a nossa equipe, a minha equipe de fiscalização é toda de mulher. Então a mulher já tem um jeitinho, né? Não é um Celso Russão Não humano, né? Que já chega Nossa, na loja gente. com mandado de busca, apreensão, uma algema na mão para levar o dono da loja preso. O Celso tem dessas. Tem. O pior é que acaba assustando a população. E muitas Quando vezes. se fala em Procon, você tendo um parâmetro, um referencial como um Celso Russomano da vida, você fica apavorado. E O dono sabia do que ele dá problema estabelecimento- pra gente? Ele dá Imagina, problema. como Porque não muitas vezes
não tem direito, que ele está tentando fazer, obrigar ali o fornecedor a cumprir, e o consumidor acha que tem. Um desses casos emblemáticos, até que a gente comenta numa época que a gente viu um programa dele, era uma caixa de lápis de cor. Então, a gente entende que é um produto, é a caixa de lápis de cor. Aí a pessoa queria, não, eu quero lápis de cor cor-de-rosa. Todos os lápis. Eu só quero cor-de-rosa. Só quer um. Eu só quero cor-de-rosa. Abre a caixa e tira um. E ele fazer esse fracionamento. E não pode, gente, entendeu? E a loja acaba fazendo porque já chega lá gritando, chutando a porta. Com tudo aquilo. Então, assim, tem alguns casos que ele coloca nos programas dele que a gente tem que dar uma acalmada no pessoal aqui. Porque o pessoal vai pra internet, vai pra rede social, quer porque quer aquilo. E não é bem assim. Então, esses são os casos que a gente tem que contornar dentro do PROCON também. Né? Que algumas situações que volta aquele ponto da informação, né? A informação de qualidade sempre é importante. No âmbito da ouvidoria também, às vezes, acontece, né? Às vezes, hoje em dia, nas redes sociais, sai alguma fake news, alguma coisa, o munícipe acha que tem um direito que, na verdade, não existe, a gente tá lá para informar, né? Fazer essa informação, falar como que realmente ocorre, se tem ou não o direito, porque às vezes... escutei de fulano que ouviu da prima, que viu no Instagram de não sei quem. E já chega lá. E na verdade não tem esse direito, né? Então a informação de qualidade é sempre importante. Tanto para a ouvidoria, acredito que para o PROCON também, né? O corpo funcional de vocês, quem trabalha lá? É gente do direito? É gente de administração pública? Quem é que trabalha lá no PROCON e na ouvidoria? Hoje a gente tem servidores que têm formação em direito e administração. O atendimento, todos que fazem atendimento na ouvidoria passaram por um treinamento inicial pela Ouvidoria Geral da União, né? Um treinamento online com vários módulos para ter uma noção do que realmente é a ouvidoria, como que pode auxiliar o munícipe. Não é qualquer servidor que chega lá para atender. Não é um balcão que um servidor que não acabou de chegar, não. A gente respaldada, a gente com a lei na ponta da língua. O servidor entrou lá, a primeira coisa que ele faz é passar por esse treinamento, ter essa certificação em ouvidoria, que é o básico, né? E hoje eu conto também com a certificação da ABO, que é a Associação Brasileira de Ouvidores, né? É uma preocupação da gestão sempre ter essa qualificação, essa certificação, né? Para a gente estar bem qualificado para atender o munícipe. É constante? São cursos de reciclagem, são atualizações, palestras, o pessoal viaja, tem experiência com outras ouvidorias de outros lugares? Sim. Essa certificação eu fiz em São Paulo, visitei algumas ouvidorias lá no início da ouvidoria para trazer experiências. Todos os congressos nacionais da ABO a gente tenta estar presente para pegar experiências novas e se atualizar. Então a gente está sempre atualizado e sempre com todas as informações necessárias para passar para o munícipe. A ouvidoria, Sabrina, ele disse ali que mais de 80% de solução de casos é um número altíssimo. Imagino que o PROCON não seja tão alto assim, porque afinal de contas não depende somente do PROCON, tem a legislação, tem cada caso é um caso, a justiça analisa de uma forma ou de outra, mas dá para a gente mensurar. A cada 10 pessoas que procuram o PROCON Boa Vista, tantas saem satisfeitas, saem com o problema resolvido. Dá pra gente chutar esse número? Eu vou ganhar do Cauã dessa, hein? Ah, é? A gente tem mais de 90% de resolutividade nos problemas do PROCON. Nunca imaginei. Tem, porque como eu te falei, muitos problemas a gente resolve com telefonema, com esses canais que a gente tem diretamente. Então, eu acho que de cada 10 reclamações que a gente tem ali, 8, 9 a gente consegue resolver. Entendeu? São pouquíssimos casos que a gente encaminha para o judiciário, né? Que são casos mais complicados e que a gente tem que fazer audiência. Então, assim, a gente não tem audiência todo dia no PROCON, porque isso aí já é para o final mesmo. Então, a gente consegue resolver ali no atendimento preliminar mesmo, que é o telefone ou então mandando aquela carta para o fornecedor e ele respondendo para a gente, dentro do prazo, claro, né? Tem os prazos ali, e ele respondendo o consumidor. Então, a gente consegue resolver muita coisa mesmo. Como é que o judiciário roraimense enxerga o PROCON? Como um órgão auxiliar? Então, a gente...
do início desse ano, a ouvidoria do TJ, ela mudou também. Então, ela não está olhando só para dentro do órgão, né, TJ. Ela quer também prestar um serviço para a população. Então, ela procurou os órgãos de defesa do consumidor para a gente fazer uma parceria e começar a trabalhar também em unidos, né, para a gente conseguir resolver. Desafoga a vida do judiciário. Exatamente, como porque poucos. os juizados especiais, a maioria são problemas voltados para a defesa do consumidor. Então, a gente fazer, por exemplo, mutirões de renegociação de dívidas, a gente teve um que a gente fez do superendividamento, nós somos o projeto piloto junto com o Tribunal de Justiça, nosso PROCON. Então, nós fizemos de março a maio, não, acho que foi abril e maio que a gente fez 15 dias, né, de recebimento dessas pessoas super endividadas para tratar o caso dessas pessoas e encaminhar para o judiciário. Como eu te falei, as pessoas têm que ter um requisito, né, dentro da lei de superendividamento para poderem ser enquadradas ali. como superendividadas. Então, nesses casos, a gente conseguiu algumas demandas e encaminhamos para o judiciário. Mas há pouco tempo, por exemplo, a gente fez também essa questão, uma renegociação de dívidas, né, que também é voltada para desafogar o judiciário. A gente fazer a renegociação ali no PROCON para que as pessoas não tenham que ir para o judiciário, para que as empresas não tenham que entrar com ações de cobrança, né, para conseguir reaver algum valor que eventualmente esses consumidores estejam devendo. E nós conseguimos atender mais de 700 consumidores e o valor movimentado foi 3 milhões de reais que a gente conseguiu renegociar. Que estavam parados e as pessoas que devendo com o nome sujo e as empresas sem receber. Isso desafoga também o judiciário, porque as ações não acabam sendo protocoladas, né, ali. Então, assim, é tudo uma questão de parceria. Como eu te falei, a gente tem essas parcerias da questão do que é decidido lá nas audiências do PROCON, também já ser homologado pelo judiciário, já é um termo de cooperação que a gente tem. Temos um outro termo de cooperação que a gente vai assinar daqui a uns dias, que a gente já dá entrada na ação no próprio PROCON. O consumidor não precisa nem ir, porque a gente fazia a petição e dava para o consumidor para ele ir para o judiciário dar entrada. Para judicializar. A gente judicializar direto, ter um perfil, né, de autuador. Então, ali dentro desse perfil, a gente consegue, no PROCON mesmo, já dar entrada na ação do consumidor. Então, é uma outra parceria que a gente está fazendo com a Justiça para desafogar e também ajudar os consumidores. Então, é muito bacana isso, né? Essa parceria. Extrema utilidade, benefício do muito mesmo. do então, consumidor. A ouvidoria do TJ tá com outro olhar, né? E eu acho que isso é importante para a população também. Para você ver, né? Que a ouvidoria do TJ partiu dela essa sacada de, não, vamos trazer para perto porque a gente sai ganhando. A ouvidoria tem dessas também, esse poder de cooptação e de analisar quais são os melhores caminhos a serem traçados para chegar a uma solução. Sim, porque, querendo ou não, a ouvidoria acaba tendo uma visão maior da gestão, né? Porque às vezes a pessoa trabalha na Secretaria X, normalmente ela vai ter a vivência da Secretaria X. A ouvidoria acaba tendo uma visão de todas as secretarias, né? Ou pelo menos das que executam diretamente com os munícipes. Então ele consegue ter uma noção do que chega para a saúde, alguns problemas da saúde, passar para a gestão da saúde, daquela pasta. Exatamente. Para ter uma noção. Às vezes a secretária não sabe que tem um problema X acontecendo no posto de saúde. Aí com alguns atendimentos sendo recorrente, a gente consegue conversar, tá acontecendo muito isso e isso, tenta dar uma analisada. E são mudanças simples que acabam melhorando para o munícipe, né? Então, acaba que a ouvidoria tem uma visão maior, geral, né? Macro. Cauã, o que é que o prefeito, quando conversa com você, se reúne com você, o que é que ele mais te pede para fazer lá? A excelência no atendimento, né? A gestão, os números que a gente apresentou aqui, que você ficou assustado... Eu tô mesmo. É um reflexo, né? Porque o que é pedido é a excelência, né? Se a gente for buscar fora do município de Boa Vista, dificilmente um PROCON e uma ouvidoria vão ter esses números. 80% de solução, 90% de solução. Exatamente. Nunca imaginei. Eu pensei que o PROCON tinha 30%, 40% de solução dos casos. Jamais imaginei que fosse 90% dos casos que chegam ao PROCON saem de lá solucionados. Tô besta. É importante que o munícipe também se conscientize disso. Às vezes tem alguma questão
tanto direito do consumidor ou alguma demanda com a própria prefeitura. Ah, não vou buscar que não vai resolver. Não, vem, vamos conversar, vamos se informar, passa para a gente que a gente vai tentar auxiliar, tanto a ouvidoria quanto o PROCON, a gente está aqui para isso. A gente tem esses números que demonstram a nossa efetividade na prestação. Então, acho que se você tiver alguma demanda, traz para a gente que a gente vai estar pronto para te ouvir e te auxiliar. É isso mesmo, o Cauã focou muito bem nesse ponto, porque a gente, por exemplo, na defesa do consumidor, a gente vê as pessoas reclamando muito em rede social, né? Então, em muitos casos, as pessoas reclamam, mas elas não vão até o Não órgão formalizam. formalizar a reclamação. E muitas vezes, por mais que a gente possa atuar de ofício em determinados casos, a gente tendo ali a formalização do consumidor reforça muito e até melhora a questão do atendimento daquele fornecedor, porque a gente vai abrir um processo administrativo, vai mostrar para ele que tem muitos consumidores reclamando da mesma coisa. Então, assim, eu sei que as pessoas querem a praticidade. Ah, eu não vou. Hoje mesmo, de manhã, uma pessoa entrou em contato comigo falando: ah, eu fui numa loja tal. Quando eu fui ver, o produto estava vencido, mas eu não vou lá reclamar, porque eu vou lá reclamar, eles ficam me enrolando, ficam 1, 2 horas lá reclamando, eu vou deixar para lá. A desistência não traz solução. Exatamente. Então, procura, a gente abre, não tem problema abrir ali a reclamação, entendeu? É o nosso trabalho, a gente está ali para isso. Então, a gente abre a reclamação, deixa com a gente, né? Não precisa, não quer ir lá na empresa, mas reclama com a gente, então, que a gente vai abrir o processo ali, vai dar continuidade e tentar ajudar tanto esse consumidor quanto outros consumidores também, que possam passar pela mesma situação. Nos dois casos, a pessoa, o denunciante, a pessoa que esteja em busca desse serviço, ela precisa se munir de provas antes de chegar à ouvidoria e ao PROCON? Precisa estar com documentação, com nota fiscal, com mensagem de telefone, com vídeo. Precisa construir esse mini inquérito pessoal para poder apresentar para vocês, para justificar? No caso do PROCON, a gente pede sempre que, a depender da reclamação, a gente precisa das informações básicas. Então, a gente precisa, por exemplo, é uma reclamação voltada à telefonia. A gente precisa dar conta do telefone daquela pessoa. Eventualmente, se é uma cobrança ali, um serviço que ele não contratou, um serviço de valor adicionado, que a gente chama, que é, por exemplo, aqueles horóscopos, aquelas mensagenzinhas, tá ali. Então, a gente precisa ter ali a noção do que é que ele está reclamando. Então, a gente precisa dar conta desse consumidor, os documentos pessoais, né? E informações da empresa que vai estar ali na conta. Então, isso para a gente já basta. Em outros casos, por exemplo, uma propaganda enganosa. Tinha veiculado, por exemplo, um show. O show está dizendo que é isso, ingresso meia, lote tal, não sei o quê. Tira foto, dá um print, filma, porque eles conseguem também tirar muito rápido, né? Quando começa a haver muita reclamação. Então, a gente tem como fazer aquele fornecedor cumprir aquela oferta se você tiver ali, não, eu tenho o print da oferta aqui. Né? Então, a gente consegue cumprir. Então, são essas pequenas provas que a gente sempre pede para o consumidor levar para a gente. Documentos pessoais e algum documento que ele comprove ali o direito que foi lesionado, né? O que aconteceu naquele caso concreto. No seu caso, Cauã, é assim também? Você precisa de provas para chegar à ouvidoria? A gente precisa de um mínimo de uma descrição dos fatos, né? Porque às vezes chega, fui mal atendido. Mas mal atendido aonde? Por quem? Como foi? Você tem que fazer uma certa descrição do que aconteceu, quando. E é importante frisar também que todos os dados passados para a ouvidoria, só a ouvidoria vai ter acesso. Então, é um canal bem tranquilo, inclusive um 56 também. Os dados que você passar, só a ouvidoria vai ter acesso, para se sentir tranquilo em passar. Às vezes é necessário o CPF, o endereço. Não precisa se preocupar que é possível você solicitar o sigilo das informações. Então é um canal bem confiável. Só que a gente precisa de alguns dados para ter um início, né? Ponto de partida. Exatamente. Um ponto de partida. E o bom senso eu acho que tem que ser o primeiro deles, né? A pessoa também que não pode se sentir ofendida com qualquer situação, levar para a ouvidoria uma cara feia de um funcionário, acho que nem tempo para isso vocês têm, né? Tem que fazer esse sentido e tem que ter alguma coisa palpável aí para fazer acontecer. Sabrina, com relação às empresas de fora, aquelas que vocês não têm um telefone direto, compras pela internet, que é uma coisa que a gente vive muito isso aqui, como fazer? O que fazer
quando um produto chega errado e a empresa não é uma empresa grande, não é uma empresa... Esses mercados livres da vida, onde pessoa física compra de pessoa física. A gente sempre recomenda que os consumidores, quando forem fazer compras online, por catálogo, por telefone, enfim, embora o código dê o direito de arrependimento para o consumidor, né? Mas que antes dele fazer essa compra, ele verifique se é um site confiável, se outras pessoas já adquiriram produtos naquele site, verificar o comentário de outras pessoas que compraram o produto que a pessoa está querendo adquirir, para ver se aquele produto realmente vai atender o que ela está procurando, porque muitas vezes o consumidor ele vai pega uma oferta, por exemplo, nas redes sociais, tem muito site patrocinado. Eu sempre falo para o pessoal, cuidado com sites patrocinados, porque geralmente ali vem uma questão de golpe. Quando você vai ver lá embaixo, o site foi criado em 2023, acabou de ser criado. Então, vá num site de empresa grande, de empresa que é conhecida, não vá em qualquer site, procure verificar se outras pessoas já adquiriram produtos ali, porque isso também é a questão dos golpes. As pessoas acabam caindo em golpe nesses sites. Então, é importante ter esse cuidado. Se você fez uma compra num site confiável, tudo belezinha, produto não chegou, ou produto chegou estragado, tem o direito de arrependimento que o código dá para o consumidor. Então, até 7 dias do recebimento desse produto ou da assinatura de um contrato, de um serviço, né, que esse consumidor pode ter contratado pela internet também. Ele não gostou daquilo, não era o que ele esperava, ele pode entrar em contato com a empresa para devolver esse produto ou suspender esse serviço e aí receber os seus valores de volta, a depender do tempo, corrigidos monetariamente. Caso haja dificuldade dele receber esses valores ou a empresa se negar a pegar o produto de volta ou não querer, a gente aciona o PROCON. A gente faz a reclamação via PROCON. Então, assim, o consumidor ele não tem custo nenhum para mandar esse produto de volta, caso ele não goste, né? Tudo é arcado pelo fornecedor. Então, ele tem essas garantias. No caso de produtos, por exemplo, a gente já teve pessoas que compraram um celular e receberam um tijolo. Golpe. Né? Aí não é uma venda. São golpes. Golpe. E a sorte que elas compraram por meio, através de uma loja confiável, porque hoje a gente tem muitos marketplaces que a gente chama. São, por exemplo, as lojas americanas, vamos dar um exemplo. Ela tem várias lojas dentro dela que vendem produtos. Antes era só ela, né? Lojas americanas. Hoje não. Ela terceiriza a venda. Ela terceiriza a venda. Então, mas assume a responsabilidade. Ela assume a responsabilidade. Então, se você comprou algum produto ali de alguma outra loja que é parceira deles e aquele produto não chegou ou veio com defeito, enfim, ela vai se responsabilizar. Então, é importante também ter esse cuidado. E em lojas oficiais, você comprar aquele produto ali para você ter uma garantia de pelo menos que você vai ter uma solução caso aconteça qualquer coisa. Mas a gente já teve casos aqui de uns 3, 4 consumidores receberam tijolos, graças a Deus conseguiram serem ressarcidos, né, pelos valores que foram pagos. A gente teve casos que a gente não conseguiu ajudar, infelizmente. Por exemplo, uma pessoa viu um anúncio de um aparelho telefônico pelo Instagram. E o valor era muito abaixo do que é o valor normal de mercado desse produto. Então, tem que ter esse olhar também. Aí a pessoa, não, eu quero comprar. Então, a pessoa tinha um meio de pagamento legal por meio daquilo ali, que era, no caso, o Mercado Pago. Então, assim, o Mercado Pago, ele te dá uma garantia, né? Caso o produto não chegue, alguma coisa, ele vai te devolver o valor. Só que o que a pessoa que vendeu fez? Ela esperou o prazo de garantia do Mercado Pago, ela ficou enrolando o consumidor, falou assim, olha, não, tá chegando, não tá indo, aqui tá o rastreamento, aqui tá... Calma que vai chegar. Passou os 15 dias que o Mercado Pago dá de prazo, né? Para ressarcimento. O Mercado Pago pagou para a pessoa e a pessoa nunca recebeu o produto. Entendeu? Golpe. E nesse, aí é golpe. Aí entra já uma questão policial na história. Exatamente. Então, nesses casos aí, é o que a gente sempre fala, é ter muito cuidado. Pesquise muito antes. Não vale ver um anúncio logo na internet e já corre para comprar aquilo ali. Sempre, é a última unidade. Não caia nisso, né? A gente sabe que quando, eu sempre falo assim, quando a esmola demais, o santo desconfia. Então, cuidado com as ofertas mirabolantes, os preços mirabolantes. Passagens a R$200. Não existe, né, gente? Meu Deus, é tão triste, gente.
Esse caso tá. Eu fico triste porque provavelmente essas pessoas não vão receber seus valores Não, de eu tô volta. rindo porque eu sou uma dessas vítimas, eu sei que eu já dei pra o caixinha dos anjos o dinheiro, porque eu não tô esperando mais Quando não. uma empresa entra em recuperação judicial, é todo um processo muito grande, né, Até mais envolvido. nunca. E então é complicado. Então, assim, tá muito abaixo do mercado. Cuidado, cuidado, Presta porque lá na atenção. frente você pode sofrer um dano, por mais que não esteja esperando, ou até aquelas pessoas mesmo assim, não, eu vou pagar para ver. Mas aí cria uma expectativa quando vai chegando perto, Mas né? eu comecei assim, vou pagar E pra ver, R$ 200, um golpe de R$ 200, se eu levar, não vou morrer não. Daqui a pouco eu vi povo viajando, vou comprar mais duas de 200, de 200 já virou 600. E assim vai, e assim como eu, foram muitos, milhares, né? então tem que ter cuidado com essas ofertas aí. E a gente está lá para ajudar no que for possível, né? O que a gente conseguir. A gente vai tentar, de todas as formas, ajudar o consumidor. Mas muitas vezes também quando é golpe, quando é uma situação desse jeito, a gente infelizmente não consegue. Pelo nosso papo foi o que eu percebi, o PROCON consegue ir pelo caminho da legislação. Chegou, fugiu da legislação, chegou na página policial, na página do golpe, não tem mais o que ser feito. Não tem. Tem algum caso que está tirando tua paciência nesse momento lá no PROCON? Você está montando aí a defesa, procurando os melhores caminhos para resolver? A gente tem um caso de um golpe sério, mas eu não posso falar porque é da fiscalização. Então a gente está. Mas é voltado à questão bancária também, né? Tem uma questão bancária envolvida, mas são empresas que oferecem um determinado produto para o consumidor, com a garantia de que ele vai receber aquele produto logo, fazem o consumidor dar uma entrada, e o consumidor dá uma entrada achando que está dando uma entrada para uma empresa, mas ele está pagando para outra empresa que eles dizem que é parceira, e não é, são para golpistas. E a gente tem casos de consumidores que está perdendo 19 mil, 20 mil. Gente, às vezes perdendo a economia de uma vida toda por Não, causa teve de um botão caso- que apertou errado. Clique aqui para ver se eu... Teve um caso do rapaz que foi lá com a gente, ele falou assim, olha, eu vendi eu não me lembro qual foi se foi uma outra casinha que ele tinha, ou um carro, eu vendi para juntar isso aqui para poder dar entrada, porque ele me garantiu que mês que vem eu ia estar com um produto tal. Ô, gente, que tristeza. Né? Então, a gente fica muito triste nesses casos, assim. Então, a gente precisa fazer um trabalho bem grande a gente faz meio que uma investigação mesmo, entendeu? Faz aquele trabalho de investigação, porque quando a fiscalização vai chegar lá, vai fechar aquele lugar. Porque não pode deixar mais aberto, porque ele vai lesar outros consumidores, né? Entendo. Então tem esse trabalho também aí que a gente faz por baixo dos panos aí para conseguir pegar esses casos mais críticos. E o foco que compete mesmo a vocês é o preventivo, né? É passar Inclusive, informações teve mesmo para um as que a pessoas. gente já encaminhou para o Ministério Público e ele já teve sentença. Ele abriu uma ação civil pública e teve sentença favorável, que foi um caso de um consórcio contemplado, que as pessoas compravam um carro, né? E os atendentes locais diziam, não, você paga X e mês que vem você já está com o carro. Já é uma cota contemplada. A empresa, a nível nacional, não tinha nem conhecimento disso. Porque o que a empresa aqui falava? Ela falava para o consumidor assim, olha, se a empresa nacional te ligar e perguntar se foi oferecido para você uma cota contemplada, você fala que não. E os consumidores faziam isso. E a empresa nacional tinha gravação dos consumidores dizendo que não. Só que a gente conseguiu uma gravação aqui do consumidor dizendo que sim e do atendente né, prometendo isso para o consumidor. E aí, até então, o MP não tinha isso. E a gente conseguiu. E aí a gente informou o Ministério Público e eles entraram com a ação e conseguiram, foi mais de R$ 1 milhão aí a condenação. E agora tá, né, o processo está rolando aí. Mas foram vários consumidores lesados nesse caso. As relações de consumo são muito delicadas e precisam de realmente muita educação prévia para que as pessoas não cheguem tão leigas assim, sem entender o que está levando, o que está pagando, por que está pagando aquilo. E essa parte de educação do PROCON funciona bem também, né? Desde que de criança, que vocês passam por isso, até o adulto. Vocês fazem palestras em
Esses eventos que a prefeitura faz, esses dias de ação, Sim. que junta todo mundo no bairro, vocês levam essas informações para lá também? Levamos, a gente leva o atendimento do PROCON para as ações da prefeitura, que a gente chama o PROCON nos bairros, né? Então, quando a prefeitura tem uma ação em algum bairro, a gente leva o PROCON lá para o atendimento, tudo. E essas ações de educação são ações pontuais, que a gente faz nos projetos da prefeitura, mas caso alguém queira também, a gente vai até, a gente já fez no Senac, no Sebrae, né? Já levamos informações para as pessoas que estão fazendo cursos nesses locais aí para entrar no mercado de consumo como atendente, como um vendedor. Então a gente também leva essas informações. Então é importante essa educação para o consumo, né? Desde pequenininho até o idoso. Então, quanto mais você conhece, mais você se preserva e não cai nesses golpes, né? Não tem fica à mercê de situações que vão tentar te enrolar de alguma forma. E eu sempre falo, tem qualquer dúvida, é dúvida em um contrato, é dúvida por exemplo, vai comprar um serviço, tem lá aquela contrato que vem na internet. Clique aqui, imprime, concordo com tudo. Aí ninguém lê, só concorda. Não, as pessoas não leem. Esse é o problema, as pessoas não leem. Então, assim, porque acha assim, não, eu vou precisar disso aqui mesmo, eu vou ter que clicar, vou ter que aceitar, não interessa o que tem aqui, né? Então, leva pra gente, a gente orienta. A gente já teve casos, por exemplo, assim, de fornecedores que foram lá no PROCON e falou, olha, eu tô com esse contrato aqui de um serviço, por exemplo, educacional. Eu tenho um contrato de um serviço educacional. Vocês podem dar uma olhadinha aqui no contrato, ver se está dentro do que diz a legislação, se está dentro do que é legal e tal. Simples. Então a gente vai e orienta, isso aqui você tem que tirar, isso aqui tá bacana, isso aqui dá uma reformulada. Então a gente orienta também. Então, tanto o consumidor quanto o fornecedor podem procurar o PROCON, porque a gente vai orientar. A gente tem a área técnica lá, que é a nossa assessoria jurídica, a nossa assessoria técnica, justamente para poder orientar nesses casos aí, para o consumidor não cair nessas situações. Conhecimento é libertador. E é importante falar que tanto o PROCON quanto a ouvidoria sempre estão disponíveis e abertos a prestar essas informações, né? Qualquer dúvida que tiverem, pode procurar a gente, que a gente vai estar lá para sanar essas com informações. Da mesma forma, se tiver alguma dúvida com relação ao atendimento dos serviços municipais, sim, sem dúvida. Só chegar na ouvidoria que lá está esclarecido de Às vezes tudo. a pessoa tem alguma questão, mas não sabe quem procurar dentro da ouvidoria, ou o que fazer para conseguir um alvará, um exemplo básico. A gente informa os caminhos, né, o fluxo que a pessoa tem que fazer. Conhecimento é libertador demais. Quem vai atrás dele não passa por muitos perrengues não, né? A verdade é que é essa. Hoje nós recebemos aqui a Sabrina Tricô, que é secretária executiva de Defesa do Consumidor do PROCON Boa Vista, e também o Cauã Pirola, que é o ouvidor-geral do município de Boa Vista. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no PodPrefs. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelos esclarecimentos. E a você aí do outro lado, obrigado pela sua companhia. Nos siga nas redes sociais, curta, comente, compartilhe, nos acompanhe também nas plataformas de streaming. Estamos em todas, Deezer, Spotify, YouTube. Não deixe de acompanhar toda terça-feira o PodPref, sempre às 7 da noite. Um forte abraço para você, até a próxima.